Ninguém ia de Lisboa para de avião. Eu acho que um estudo é mais rápido em Portugal ir de autocarro Porto-Lisboa do que de comboio. Não é mais rápido, é metade do preço. A oferta, não, é mais rápido de autocarro, porque a oferta que tem, porque claro que teoricamente não é, um comboio anda mais rápido que um autocarro, mas a falta de oferta e a questão de nós termos uma linha completamente atrasada em relação ao investimento que fizemos rodoviário, por exemplo, numa altura que, por exemplo, na Europa estão a acabar com o investimento no aéreo. A intenção é fechar as linhas de curta distância e tudo, ou seja, estão a investir mais nos transportes públicos como o comboio do que no avião, e nós aqui em Portugal andamos a fazer do maior tema político se nós devemos continuar a meter e investir no aéreo em Portugal, quando nós devemos ter um foco no comboio. Há quantos anos é que andamos na mas repara numa coisa, mesmo eu nunca vi contas da DCP, não faço ideia, estão a dizer que é um buraco que é como a TAP, logicamente um buraco mais, de certeza, com um buraco mais pequeno, é? Um buraco mais pequeno. Com justificação, sim. A questão aqui é, quando se tem uma empresa dessas, quer CP, quer TAP, que seja pública, não é? O objetivo é, ok, para que é que nós precisamos disto? Para servir o país. As pessoas. Sim, sim. Claro. É este o objetivo, claro. Sim, certo? sim. Pronto, em que na TAP tenho as minhas dúvidas que o faça, não tenho as minhas dúvidas, tenho a certeza que não o cumpro, não é? Porque só cumpro para Lisboa, e mesmo em Lisboa ninguém usa a TAP hoje em dia. E nunca funcionou bem, há sempre atrasos. Eu já perdi voos para outras companhias de ligação porque pelo meio tinha um voo da TAP e acabou, chega atrasado. E não é só isso, repara, tu hoje em dia tu tens os preços da TAP, são os preços de uma companhia aérea boa, mas com os aviões de uma Ryanair, praticamente, ou porque estás a perceber o que eu estou a dizer, ou seja, de uma empresa low cost, enquanto os preços não acompanharam isso sequer. Claro. Pronto, mas isto para chegar ao ponto que eu queria, que é, nós termos uma empresa como essas empresas que são públicas, é para servir o país. Mas esperem lá, se estas empresas só dão prejuízo ao país, e uma delas nem sequer serve, porque é que não privatizamos? Porque se nós privatizarmos, não tenho a mínima dúvida que quem for para lá e comprar vai querer ter lucro. Claro. E para ter lucro, tu tens que servir obrigatoriamente o país, não é? Tu não podes ter lucro com alfas e intercidades e os regionais se tu não servis o país todo. Não dá para fazer lucro só com o Porto de Lisboa, não dá. Não é? Portanto, porque é que nós não paramos de injetar dinheiro em merdas que são mal geridas e privatizamos, em que as pessoas vão querer, e com certeza que se for privatizado é para dar lucro e essas empresas vão ter lucro, como nós nunca tivemos, vamos ser servidos na mesma. Temos essa dependência, sim, temos esse problema que se os gajos quiserem podem nos foder, é uma realidade. Mas ao mesmo tempo eu acho que ninguém é maluco para comprar uma empresa e fazer com que essa empresa vá à falência, não é? É um incentivo. Eu falando por experiência própria, não sei qual é a tua experiência de enviar coisas pelo correio e de receber coisas pelo correio. Os CTT foram privatizados e são privatizados, acho que os donos são chineses, nem sei se são pessoas chinesas ou só o governo chinês, nunca percebi muito bem, também não me interessa. Mas de quem? No trabalho lá, os CTT. CTT. E funciona muito mal. Funciona mesmo muito mal. Porque o Estado garante o monopólio dos CTTs. Qualquer mercado que seja controlado ou que uma empresa tenha um benefício em relação às outras empresas, por exemplo, a lei proteja mais essa empresa não vai ter incentivo de concorrer com outras, porque ela vai ter sempre supremacia. A questão dos mercados monopolistas, por exemplo. O que estás a dizer é que apesar de ser privatizado, como não há concorrência, eles podem funcionar. E o Estado protege essa concorrência. Okay. Como a EDP, por exemplo. A EDP foi privatizada, foi o Passos Coelho que a privatizou. E eu acho que foi uma estupidez a forma como a privatizou, porque para mim a EDP não tinha de ser privatizada. Isto aqui é impopular de se dizer, a mim tinha de ser desmantelada. Porque uma empresa controlar quase hegemonicamente o mercado tem tudo para dar errado. Porque não há concorrência, tu queres concorrência. E isto aplica-se também para o Estado. Por isso é que aplica os preços que quer e por isso é que temos a luz mais cara da Europa ou das mais caras da Europa. É mais cara, é. É impressionante a quantidade de merdas que nós numa conversa fluida já se falou, que nem fomos ao tema, mas a quantidade de coisas como luz mais cara, carros mais caros, taxas mais caras, até tudo mais caro aqui. Sim. E eu, por exemplo, o mercado das comunicações, nós pagamos dos dados móveis mais caros da Europa. Acho que é o mais caro. Nós temos um mercado que é oligopolista. Nós temos 2 ou 3 empresas grandes que controlam o mercado das comunicações. Temos a nós, a Mel e a Vodafone, agora que até ganhou. E há muito pouca concorrência. E isso tem tudo para dar errado sempre. E falaram bem,
como é que isto acontece, por exemplo, com a TAP. Isto é exatamente a mesma coisa. Desculpa, mas os CTT neste momento têm concorrência e estão a levar no pelo das DHLs da vida e etc. Já não é nosso mas tu para mandares um postal de Natal não vais mandar pela DHL, não é? Certo, isso é verdade. Só que chega no Natal do ano a seguir. Mandas mensagem, não precisas mandar postais de Natal. Não, mas disseram bem, por exemplo, CP. A CP tem um serviço mau. Primeiro, tem falta de investimento. E segundo, porque não tem concorrência. Eu acho que deve haver linhas públicas de transporte público. Mas porquê é que não pode haver, se alguém quiser investir, linhas privadas, como existe noutros países? E aí o Estado tem outro problema, tem a obrigação de concorrer com essas linhas privadas. E eu garanto que no dia em que houvesse concorrência à CP, os serviços da CP iam ser muito melhores. Ou então a CP ia deixar de existir e nós íamos ter um serviço muito melhor no privado, provavelmente. Pois, mas é que tu, enquanto nos telefones... e no gás e não sei o que, as privadas usam as linhas que já estão montadas pelo Estado, assim, uma cena, tipo nos comboios ia ser difícil, não ia ser uma confusão, em Portugal ia ser acidentes todos os dias. Mas já acontece noutros países, acontece nos Estados Unidos não é o maior exemplo, tem uma porcaria os transportes públicos, mas acontece no Canadá, até acontece em muitos sítios na Europa. A Alemanha tem empresas privadas que fazem concorrência à empresa pública, e na TAP e isto acontece, porque lá está, não podemos falar dos problemas e depois não falamos do elefante da sala. Nós temos 20 anos de PS, qual é a filosofia do PS? Esta é a minha opinião. É a forma como eles olham para o Estado, que é, para mim, Gaspar, o Estado tem de ser social, tem de ser para garantir que toda a gente tenha um ponto de partida, e isso faz-se com acesso à educação, acesso à saúde, acesso à segurança. O Estado tem de garantir isso. E eles olham para o Estado como um Estado empresarial, em que o Estado tem de ser um agente económico e tem de ter uma companhia aérea. Um Estado que não consegue garantir saneamento em muitas zonas do país, mas tem de ter a bandeira, tem de ter uma companhia aérea. E isto são formas de olhar para o Estado, teve as consequências que teve. Eu acho que esse problema existe, porque lá está, são 20 anos de PS. Olha, agora façam o que quiserem com essa informação. Se é possível mudar, é esta. Eu acho que, e é óbvio que, tanto tu aqui e eu que também tenho uma atitude crítica em relação à política, que provavelmente, e ele também, portanto a conversa ia desembocar aqui. Eu acho que, e tenho um bocado esse problema ou essa questão com amigos ou conhecidos ou colegas ou quer que seja, que estão ligados à política, que têm uma atividade política mais ativa que a minha, que é absolutamente zero, que é a política é uma dimensão do ser humano, não é? A dimensão política é uma consequência do ser humano, da sua relação com o próximo e tudo isso, mas eu acho que a dimensão política não é a única dimensão do ser humano. E muitas vezes, quando se discute problemas de política, se nós pensarmos noutras dimensões que não a política, os problemas talvez fossem muito mais bem resolvidos. E é aí que eu tenho que entrar pelas teorias da conspiração e perceber que, ainda por cima, num país como o nosso, que é pequenino, que provavelmente, seja qual for a figura que se ponha no governo, Portugal está incluído numa União Europeia. Eu gostava de frisar aqui que eu, para além de ter nascido um ano antes da Revolução, vivi muitos anos sem Portugal. Eu sou do tempo de cantar a música de GNR, Eu Quero Ver Portugal na CEE. Portanto, eu vivi muitos anos sem estarmos na Comunidade Europeia. Por acaso, para mim era fixe, porque o meu pai viajava muito pelo mundo todo e eu tinha coisas que mais nenhum puto da minha classe tinha, portanto eu era o maior. Para mim foi fixe nesse aspecto, muito mais fixe que depois, quando entramos, já toda a gente tinha as mesmas coisas e foi uma chatice. Mas quando eu era o único puto da turma que tinha Toblerones e After Eights, as garotas só queriam. Ganda flex. Mesmo. Mas acho que, e não querendo aqui, e provavelmente não são estas minhas palavras que te vão fazer mudar de vida ou pensar de maneira diferente, mas não queria, ao mesmo tempo também não te queria desiludir. Eu não acho é que, seja qual for a figura que esteja sentado no governo em Portugal, vá mudar o que quer que seja, porque há muita coisa há muita, se não toda,
que não é um português que decide, que nós temos que seguir certos trâmites e depois estamos numa equipa, não é? É tipo aquele gajo que não joga nada, que está numa equipa de craques. O gajo nunca vai conseguir jogar melhor do que aquilo, mas depois tem que levar, porque os outros jogam para caralho, toda a gente, aquele gajo não joga nada, toda a gente repara. Quando um gajo que joga mais ou menos, e se disfarça bem, se safa ali no meio da equipa, ninguém percebe muito. Agora o gajo não joga nada, está numa equipa de craques, tipo, aquele gajo não joga mesmo nada, e ele tem que andar atrás do que os outros mandam, porque os outros é que são os craques.